Hola, buenos días y bienvenidos nuevamente al Seminario Internacional de Sistemas Sociales, Redes y Complejidad. En la sesión de hoy contamos con la presencia del muy brillante y apreciado doctor Roberto Dutra. Roberto es doctor en Sociología por la Universidad Humboldt de Berlín. Es profesor de la Universidad Estadual del Norte Fluminense Darcy Ribeiro, y es miembro asociado de la Sociedad Brasileña de Sociología. También es becario de productividad del Consejo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico y además joven cientista de la Fundación de Apoyo a la Investigación del Estado de Río de Janeiro. Y su principal proyecto de investigación es Teoría Social Sistémica de las Desigualdades Sociales. Ha publicado, entre otros textos, en alemán, el libro Diferenciación Funcional, Desigualdad Social y Exclusión, por la famosa editorial alemana Verlag. El título de su conferencia del día de hoy es Modernidad, Desigualdad y Diferenciación Funcional. Sin nada más que decir y agradecidos por su generosidad personal e intelectual, le cedo la palabra a nuestro apreciado doctor Roberto Dutra. Roberto. Buenos dias, Carlos. Buenos dias a todos e todas. Eu agradeço muitíssimo por esta oportunidade de falar neste prestigioso seminário sobre algumas ideias que eu venho desenvolvendo desde minha pesquisa de doutorado, né, que ha sido publicada neste livro que você menciona. Hoje eu vou apresentar uma comunicação que se chama Modernidade, Desigualdade e Diferenciação Funcional, né, onde tento desenvolver conceito propriamente sistêmico das desigualdades sociais. Eu vou falar em português, pero a apresentação se pode ler em espanhol. Eu vou falar de modo mais lento para que possamos compreender. Bem, começo minha reflexão pontuando os obstáculos epistemológicos que precisamos superar para construir uma compreensão sistêmica, conceito sistêmico da desigualdade social. Esse esforço de superar obstáculos epistemológicos referentes à sociologia da desigualdade é esforço, ao mesmo tempo, de diálogo entre a teoria social sistêmica e as desigualdades sociais, e a sociologia das desigualdades sociais. Muitos analistas, como eu, observam uma falta de contato, né, entre a sociologia da desigualdade, sobretudo a sociologia empírica, e a teoria social como um todo e a teoria sistêmica em particular. De modo que certos avanços na teoria social, né, sobretudo avanços em superar certos obstáculos epistemológicos, como encontramos muito bem, de modo muito claro na teoria sistêmica de Luhmann, esses avanços parecem não chegar à sociologia da desigualdade, que ainda continua, em grande medida, se orientando por concepções teoricamente atrasadas, como as que eu vou discutir aqui. Se nós observarmos as perspectivas mais consolidadas da sociologia da desigualdade, especialmente a sociologia da desigualdade de classes, como a perspectiva neomarxista, a perspectiva neo-weberiana, a perspectiva burguesiana, todas elas compartilham
dois obstáculos epistemológicos que precisam ser desconstruídos, superados, para se elaborar um conceito sistêmico de desigualdade social. São obstáculos epistemológicos que levam a uma compreensão falsa, inadequada do ponto de vista da complexidade social da sociedade em que vivemos hoje, né? No que se refere ao tema da desigualdade. Esses obstáculos epistemológicos nos levam a uma compreensão simplista, inadequada em termos de complexidade das estruturas de desigualdade da sociedade em que vivemos. Bem, mas que obstáculos são esses, né? O primeiro é o que eu chamo de estrutura social unitária, né? E o segundo é o nacionalismo metodológico. Bem, estrutura social unitária é uma formulação que eu uso para descrever o vício conceitual da sociologia da desigualdade de localizar os indivíduos e grupos sociais em uma e apenas uma estrutura de desigualdade, que seria a estrutura da sociedade, né? Normalmente, a estrutura de desigualdade é pensada em termos de estrutura de classes ou mesmo a estrutura socioprofissional. Mesmo esforços de construir concepções multidimensionais da desigualdade, como encontramos, por exemplo, nas perspectivas neo-weberianas e bourdieusianas, acabam buscando, no final, uma síntese dessas diferentes dimensões em uma única dimensão. Isso, por exemplo, em Bourdieu é muito claro quando ele busca sintetizar o capital cultural, o capital econômico, o capital de relações sociais numa teoria da desigualdade baseada num espaço social unitário que seria justamente a hierarquia socioprofissional, né? Então, é comum no vocabulário da sociologia da desigualdade, virou um senso comum da sociologia da desigualdade falar na estrutura social de uma sociedade como sendo a estrutura de desigualdade. Isso precisa ser superado, porque a sociedade possui várias estruturas de desigualdade, e não apenas uma. Então, o unitarismo estrutural é o primeiro obstáculo epistemológico que eu busco superar para constituir um conceito que seja adequado do ponto de vista da complexidade do objeto que ele busca observar, as desigualdades sociais contemporâneas. O segundo obstáculo epistemológico é o nacionalismo metodológico, ou seja, aquele problema já amplamente debatido na teoria sistêmica e muitas outras teorias, que se resume pela ideia de que sociedade e Estado nacional são a mesma coisa. Na sociologia da desigualdade, além de se pensar a sociedade como tendo uma estrutura de desigualdade, a sociedade também é pensada como sendo um país, um Estado-nação. Portanto, esses dois obstáculos epistemológicos eles se complementam, eles se retroalimentam, né? A estrutura social unitária é a estrutura de desigualdade de um país. Então, o Brasil teria uma estrutura de desigualdade, o México teria outra, o Chile outra, a Alemanha outra, e a sociologia da desigualdade basicamente se ocuparia de comparar, né, essas perspectivas. Bem, a vigência desses obstáculos epistemológicos se deve a uma falta de contato da sociologia da desigualdade com a teoria social, né? Obviamente, essa vigência não é total. Muitas perspectivas, né, inclusive marxistas, inclusive bourdieusianas, têm buscado superar pelo menos alguns desses obstáculos, sobretudo o nacionalismo metodológico. Nós temos, por exemplo, a perspectiva da teoria do sistema mundo, que claramente propõe uma visada global sobre as estruturas de desigualdade do capitalismo, do colonialismo. Dentro, no entanto, da teoria sistêmica, é onde nós encontramos os esforços mais sistemáticos e insistentes de observar as desigualdades contemporâneas como sendo plurais, ou seja, superar o unitarismo estrutural, e como sendo desigualdades de uma sociedade global, e não de sociedades nacionais, né? Portanto, o ponto de partida para superar
esses dois obstáculos epistemológicos é partir da sociedade mundial e tratar as estruturas de desigualdade em termos plurais como estruturas de desigualdades internas dessa sociedade mundial. O outro passo, né, e sobre o qual eu me dedico mais detalhadamente, é a tese, colocar no centro da construção desse conceito de desigualdade social sistêmica, para descrever as desigualdades contemporâneas modernas, a tese lumaniana do primado da diferenciação funcional, como uma tese central para analisar o problema da desigualdade. Bem, há um amplo debate sobre a relação entre diferenciação funcional e desigualdade, né? Sobretudo um debate em torno da tese do primado, ou seja, a ideia forte na teoria sistêmica de que a sociedade moderna não é uma sociedade primariamente definida por hierarquias entre coletividades de pessoas e pessoas. Não é uma sociedade definida primariamente por uma estrutura de desigualdade. Sociedades pré-modernas, sim, eram sociedades definidas pela estratificação, né? Como o feudalismo europeu, o colonialismo latino-americano, entre outros. Né? A sociedade moderna tem como característica, como sua característica mais generalizada, o fato dela ser constituída por sistemas de função, por sistemas que trabalham não com a hierarquização de pessoas em uma estrutura unitária, né? Mas sim por sistemas que trabalham com o esquema problema-solução e generalizam relações específicas, funcionais, entre problemas e soluções para todo o globo, como relações entre problemas econômicos e soluções econômicas, problemas políticos e soluções políticas. Isso vale para o direito, para a ciência, para vários outros sistemas funcionais da sociedade. Então, dois passos ainda precisam ser dados, a meu ver, dentro do debate da teoria dos sistemas com conceitos de desigualdade, para avançarmos em direção a uma compreensão mais precisa sobre a desigualdade e a sua conceituação na sociedade moderna. O primeiro é a necessidade de precisar melhor, de definir de um modo mais rigoroso o que se entende por primado da diferenciação funcional. E o segundo é elaborar um conceito propriamente sistêmico de desigualdade, que seja um conceito capaz de estar conectado com o caráter operativo que a teoria dos sistemas assumiu a partir do giro autopoético de 1984. Bem, quando falamos em primado da diferenciação funcional, né, nós apenas queremos dizer que há, né, uma hierarquia de importância entre uma forma de diferenciação, a diferenciação funcional, e outras. Mas vamos precisar definir melhor o que seria essa hierarquia, como essa hierarquia se estabelece. Luhmann afirma, né, que as formas primárias de diferenciação regulam as possibilidades de funcionamento das formas secundárias. Mas isso, a meu ver, é muito vago, né? Mais à frente, nós vamos detalhar uma proposta de definir melhor essa relação entre a forma primária de diferenciação, a diferenciação funcional na sociedade moderna, e as secundárias. Antes, no entanto, as questões relativas a um conceito sistêmico de sociedade que esteja afinado com o conceito de sistemas sociais, na sua caracterização mais elementar, que é a primazia da comunicação sobre as estruturas. A teoria dos sistemas de Luhmann é uma teoria operativa, antissubstancialista dos sistemas sociais. Sistemas sociais são eventos comunicativos, são operações, não são entidades, né? E
o elemento, a célula constituinte dos sistemas sociais é a comunicação. Não cabe aqui, né, não há espaço aqui para trabalhar o conceito de comunicação, ele já é amplamente discutido nesse seminário, em vários outros fóruns, mas cabe apenas pontuar que a comunicação é o evento que constitui os sistemas sociais na medida em que um evento comunicativo isolado nunca é exatamente isolado. Ele é recursivo. Ele se conecta com comunicações que já aconteceram através da memória e ele se conecta com comunicações que vão acontecer através das expectativas. Há, portanto, uma relação constitutiva entre a comunicação e a sua recursividade. A recursividade remete justamente às estruturas sociais que a comunicação, enquanto elemento constitutivo dos sistemas sociais, né, instala para conectar uma comunicação a outra. Estruturas sociais têm a função de conectar comunicações a outras comunicações e, assim, garantir a continuidade, a reprodução de um sistema social. No entanto, para a teoria dos sistemas, o que significa a continuidade e a reprodução de um sistema é a continuidade e reprodução estamental, por exemplo. A nobreza trata-se de uma forma de comunicação capaz de manter uma hierarquia entre um sistema e outro. E essa forma de comunicação, portanto, na medida em que ela se reproduz, continua, ela mantém o sistema. Numa sociedade de funcionamento diferenciada, uma forma de comunicação econômica, né, se reproduzindo, ela significa a reprodução do sistema econômico, o mesmo valendo para a política, para o direito. O ponto é, a reprodução e a continuidade de uma forma de comunicação não equivale à reprodução e à continuidade de uma estrutura específica do sistema em questão. A estrutura pode se alterar e, muitas vezes, necessariamente precisa se alterar para que o sistema continue se reproduzindo. A teoria dos sistemas de Luhmann é uma teoria onde os sistemas têm a sua identidade definida não pelas estruturas dos sistemas, mas pela forma de comunicação dos sistemas. As estruturas sociais são tendencialmente contingentes para os sistemas, sobretudo para os sistemas funcionais da sociedade moderna, para as organizações, para as interações. Luhmann nos apresenta uma teoria da sociedade que rompe com o conservadorismo estrutural típicos do funcionalismo passoniano, por exemplo, que era um funcionalismo de manutenção de estruturas, né? E também com perspectivas estruturalistas, como, por exemplo, a de Pierre Bourdieu, ou mesmo outras perspectivas estruturalistas, como o marxismo estruturalista, de Althusser, entre outros. Portanto, é muito importante pontuar o caráter não estruturalista da teoria sistêmica de Luhmann, para entendermos qual é o sentido do conceito de desigualdade que eu vou apresentar aqui. Não podemos confundir, portanto, a autopoiesis de um sistema com a reprodução das estruturas de um sistema. A autopoiesis é a reprodução da forma de comunicação de um sistema, e não de suas estruturas, necessariamente. Né? O que essa ênfase aqui no primado da comunicação, da operação sobre as estruturas, nos leva a pensar sobre a desigualdade. Nos leva a pensar não apenas na desigualdade enquanto estrutura, mas na desigualdade enquanto operação. Há um estruturalismo difuso na sociologia da desigualdade, que só fala em desigualdade enquanto estrutura, mas não enquanto operação que produz estruturas. O foco que uma sociologia dos sistemas nos ensina a dar sobre o social é sempre o foco na constituição histórica e contingente de estruturas sociais, né? Através de operações comunicativas,
de práticas comunicativas cotidianas, de decisões organizacionais, da seletividade de sistemas funcionais, etc. Ou seja, é necessário, portanto, observar não as estruturas existentes apenas, mas a constituição histórica e contingente das estruturas de desigualdade. Então, esclarecida essa premissa operativa da teoria dos sistemas, que tem uma pretensão histórico-universalista, ou seja, os sistemas sociais em qualquer sociedade são operações, né? Mas que, claro, o nosso foco não é em qualquer sociedade, é na sociedade moderna, especificamente no papel das estruturas de sociedade moderna, né? Vistas enquanto desigualdades constituídas por operações sistêmicas. Nós, então, passamos agora à discussão sobre o primado da diferenciação funcional enquanto característica mais importante da sociedade moderna, a partir da qual e com a qual nós buscamos entender o fenômeno da desigualdade. Bem, primeira coisa, né, para facilitar, para que a gente possa entender esse primado da diferenciação e, com isso, precisar melhor o que significa esse primado, dar uma definição mais rigorosa, a meu ver, necessária, que o Luhmann não ofereceu, né, é justamente comparar o primado da estratificação, procurar nas entrelinhas do texto luhmanniano, e nesse sentido o meu trabalho aqui é um pouco um trabalho de exegese, né, um trabalho de buscar nas entrelinhas aquilo que pode esclarecer os conceitos, trazer, né, das notas de rodapé do Luhmann para o texto certas proposições que possam dar precisão àquilo que não tem. Justamente o conceito de primado, a meu ver, não tem. Bem, quando comparamos a descrição de Luhmann da sociedade estratificada feudal europeia, mas isso valeria também para a sociedade colonial, né, latino-americana, com a sociedade moderna, baseada no primado da diferenciação funcional, nós observamos que o binômio necessidade e contingência é central para a definição do primado de uma forma de diferenciação, seja ela estratificada ou funcional, e facilita, além disso, a compreensão mais rigorosa desse primado, né? Numa sociedade primariamente estratificada em estamentos, né, ou em castas, né, a ordem social e cósmica como um todo é considerada, da perspectiva dos participantes, né, impensável sem uma hierarquia totalizadora unitária que seja válida em todos os contextos, em todas as interações sociais. Daí, a hierarquia social, enquanto forma de diferenciação sistêmica, né, ela vai precisar estar presente, como ressalta Luhmann, em todas as interações, entre iguais e desiguais, né? Então, a primeira questão de uma sociedade primariamente estratificada é quem participa da comunicação, né? Quem participa da comunicação? Nesse tipo de ordem social, coletividades de seres humanos são pensados como sistemas sociais, né, cuja ordenação hierárquica entre si não pode se alterar, justamente porque essa ordenação hierárquica é pensada como uma extensão da cosmologia assambarcante. É muito importante ressaltar que em sociedades primariamente estratificadas, a ordem social não é observada da perspectiva dos participantes como ordem social, mas sim como uma extensão da ordem cosmológica mais ampla. De certo modo, o social, enquanto ordem emergente, realidade sui generis, como a gente aprende com Durkheim, é uma invenção da sociedade moderna. É claro que existia ordem social em sociedades pré-modernas, mas essa ordem social, como não era observada enquanto tal da perspectiva dos participantes, ela existia e não existia ao mesmo tempo. Ela era uma ordem social observada e institucionalizada enquanto extensão da ordem cosmológica, né? E isso é extremamente importante para entender por que nessa sociedade as desigualdades eram necessárias. Esse é o ponto. Numa sociedade primariamente estratificada, a hierarquia entre sistemas de coletividades de pessoas hierarquicamente sobrepostos
é visto como um tipo de ordenamento social necessário, ou seja, que não pode ser alterado, né? Cuja alteração aparece como impossibilidade, né? A necessidade é um modo, né, de existência de fenômenos no mundo. No caso aqui, é um modo de existência específico de estrutura de desigualdade percebidas como imutáveis no tipo de ordem, né, estratificadas. E nesse tipo de ordem, a desigualdade ela não é um problema social. Ela é a solução. Ela é a garantia da própria ordem mundana e social. Bem, quando observamos a descrição de Luhmann sobre a diferenciação funcional, nós primeiro constatamos que em nenhum momento o Luhmann afirma que as desigualdades sociais iriam desaparecer na sociedade funcionalmente diferenciada. Se é verdade que ele não conseguiu apresentar uma descrição suficientemente convincente sobre o papel da desigualdade na sociedade moderna, né, também é verdade que ele nunca afirmou que havia uma tendência de solução das estruturas de desigualdades sociais. Portanto, o primado da diferenciação funcional jamais pode ser pensado como significando a implantação da igualdade social de um modo pleno, né? O primado da diferenciação funcional tem uma relação com a desigualdade que deve ser entendida em termos de necessidade e contingência. Na ordem funcionalmente diferenciada, o que é necessário, o que é pensado da perspectiva dos participantes como um tipo de ordem sem a qual a ordem toda da sociedade não pode existir, é a própria diferenciação funcional. Não é agora uma necessidade ancorada numa transcendência como Deus e nem num tempo transcendente como o tempo eterno. Não é uma necessidade transcendental. Mas há na sociedade moderna um elemento de necessidade que Luhmann deixa muito claro em certas passagens, quando ele afirma que a ordem social moderna não pode ser pensada da perspectiva dessa ordem mesma, sem a diferenciação funcional. Pensar a ordem sem a diferenciação funcional é transitar no horizonte da catástrofe. Nós sabemos bem que no horizonte da catástrofe é o horizonte do inobservável. Da perspectiva de uma ordem social, não se pode observar o fim daquela ordem social, só retroativamente, né? Então, aquela dimensão necessária de sentido que nas sociedades estratificadas estava definida pela dimensão social do sentido, que hierarquizava entre coletividade e pessoas, na sociedade moderna ela agora é definida pela dimensão material do sentido, que não se define pela hierarquização de pessoas, mas sim pela diferenciação de complexos temáticos entre problemas e soluções funcionais. Temas econômicos, temas políticos, temas jurídicos, científicos, eróticos, etc. Esportivos, né? Bem, nessa sociedade moderna, né, o primado da diferenciação funcional significa, portanto, que essa forma de diferenciação é necessária e as outras são contingentes. As desigualdades sociais podem se alterar sem que a ordem social desmorone. Veja bem, eu não estou dizendo com isso que é uma contingência selvagem, que as estruturas de desigualdade se alteram ao bel prazer. Não é isso que a sociologia mostra. De fato, não é isso. Contingência não significa que tudo está disponível ao voluntarismo. Contingência significa o modo de existência de um fenômeno, o modo como esse fenômeno é observado e o modo de existência conferido pela observação a esse fenômeno. Na sociedade moderna, se imagina a superação de certas estruturas de desigualdade, ou de quase todas elas, e isso não é percebido como uma coisa catastrofal. Ou seja, a desigualdade social na modernidade é vista como um problema. Esse é o ponto. As desigualdades, no plural, só podem ser vistas como problemas porque elas não são mais aquela dimensão do sentido necessária para a manutenção da ordem social. Toda a crítica da desigualdade que nós observamos em várias dimensões, científicas, moral, política, jurídica, todas as concepções de justiça social em torno do valor da igualdade,
pressupõe uma ordem social na qual a desigualdade não seja mais garantia de ordem, mas sim possa ser vista como um problema, porque a garantia de ordem não é mais primariamente definida pela forma de diferenciação estratificada, mas sim pela forma de diferenciação funcional. Bem, e isso se deixa observar claramente, né, como Luhmann pontua, na mudança semântica do conceito de estamento para o conceito de classe social. Como que os seres humanos usavam o conceito de estamento no medievo europeu? Usavam o conceito de estamento como um conceito que afirmava a legitimidade da hierarquia de coletividades e sistemas de coletividades, senhores, servos, escravos, senhores, etc. E o estamento era um conceito que automaticamente justificava. Era como se fosse uma designação de um fato natural, né? E, ao mesmo tempo, justificadora desse fato, a desigualdade. Na sociedade moderna, o conceito de classe social ele surge com uma função oposta. Ele surge como um conceito que torna visível a contingência e a arbitrariedade da estratificação. O conceito de classe ele não parte da premissa de que os seres humanos são, de início, desiguais. Eles partem da premissa de que os seres humanos são iguais, mas estão desigualmente alocados em termos de chance de participação na vida social, em termos de acesso a recursos sociais. Ou seja, o conceito de classe, que não é só um conceito sociológico, é um conceito histórico, e nisso é muito importante a contribuição de Luhmann, um conceito usado pela sociedade para se autodescrever. E a autodescrição que o conceito de classe permite é justamente uma autodescrição crítica da desigualdade, né? Não se usa o conceito de classe como conceito de estamento, para dizer isso é assim, tem que ser assim. Se usa o conceito de classe para dizer isso é assim, não precisava ser assim e pode não ser assim. O mesmo poderia ser dito de outros conceitos, como gênero, como conceito de raça, como vários outros conceitos usados nas sociologias da desigualdade em suas múltiplas categorias, gênero, raça, pertencimento nacional. Esses conceitos hoje, assim como o conceito de classe, eles apontam a contingência da desigualdade, né? Bem, um outro aspecto fundamental para entender o primado da diferenciação funcional e, com isso, o lugar da desigualdade enquanto forma não primária de diferenciação é justamente entender a correlação entre as dimensões do sentido, entre a diferenciação das dimensões do sentido do social e a diferenciação funcional. A dimensão do sentido, que Luhmann caracteriza em três, a dimensão material, a dimensão social e a dimensão temporal, elas não são diferenciadas em qualquer sociedade histórica. Há uma correlação, eu não vou poder me detalhar muito sobre isso aqui, mas há uma correlação entre a diferenciação funcional e a diferenciação da dimensão do sentido e também entre a mudança de importância entre as dimensões do sentido. A diferenciação funcional, ela constitui a centralidade da dimensão material do sentido. Na sociedade funcionalmente diferenciada, as coisas importam mais do que as pessoas e as coletividades, para colocar de um modo simples. O poder, né, a propriedade, o conhecimento, o direito, a notoriedade, são agora recursos materiais que vão definir, entre outras coisas, a posição das pessoas, as posições, porque as pessoas e coletividades ocupam múltiplas posições na sociedade. Na ordem de funcionamento diferenciada, há um primado da dimensão material, enquanto na ordem estratificada havia um primado da dimensão social. Na ordem estratificada, a questão cotidiana mais importante dos sistemas sociais era perceber quem está participando da comunicação, um superior ou um inferior. Na ordem moderna, a questão fundamental é de que tipo de comunicação se trata? De uma comunicação econômica, de uma comunicação jurídica, de uma comunicação política, erótica ou científica. As desigualdades, o quem participa, vem em segundo lugar, não em primeiro lugar. Então, a dimensão social, ela diz respeito, né, a justamente as diferentes formas de observar e participar da vida social em termos de quem participa. Diz respeito, né, em primeiro lugar, à desigualdade, né?
ou seja, que nós podemos definir, né, a desigualdade como a distribuição desigual de chances de participação na comunicação dos sistemas sociais, né? Para a gente ter isso claro. Depois eu vou definir o que eu entendo por desigualdade operativa e estruturada. A construção de coletividades. Enquanto nas sociedades pré-modernas as coletividades eram naturalizadas e eram sistemas, a nobreza era um sistema, né? Na sociedade moderna as coletividades não são sistemas. Elas são o resultado de operações de sistemas. Elas são o resultado do modo como sistemas sociais classificam e categorizam pessoas, né? As pesquisas sobre etnicidade deixam isso muito claro. Os conflitos étnicos, eles não são conflitos entre coletividades étnicas pré-constituídas. Os conflitos étnicos são, majoritariamente, conflitos cujo protagonismo é de sistemas organizacionais, de organizações políticas, sobretudo, que constroem e classificam e constroem grupos e coletividades. E nós observamos na sociedade moderna uma pluralidade de equivalentes funcionais em termos de coletividades hierárquicas, de formas categóricas e hierárquicas de classificar pessoas e grupos, como classe social, pertencimento nacional, etnia e raça, gênero e outras, né? Todas essas formas de desigualdade podem ser tratadas como equivalentes funcionais no sentido de que elas são soluções para certos problemas sistêmicos, sobretudo problemas de organizações sociais que precisam selecionar pessoas e excluir, né? As estruturas de desigualdade não são estruturas que definem inclusão e exclusão, e são, ao mesmo tempo, o resultado de práticas de inclusão e exclusão, né? Não podemos, no entanto, enquanto, né, o conceito de inclusão e exclusão tem sido muito bem definido, redefinido, precisado, desenvolvido, detalhado na teoria dos sistemas, é surpreendente como a teoria dos sistemas não se preocupou em elaborar um conceito propriamente sistêmico de desigualdade social, afinado com o caráter operativo da teoria. A teoria dos sistemas pegou o conceito de estrutura de desigualdade da sociologia da desigualdade e trabalha com ele como se não fosse nenhum problema. Mas há um problema. O problema é que o conceito de estrutura da desigualdade ele tem um viés estruturalista. O conceito fundamental da teoria dos sistemas não é o conceito de estrutura, é o conceito de prática comunicativa. Portanto, o fenômeno da desigualdade não pode ser definido primariamente como estrutura, mas também como prática comunicativa. Definida numa sociedade primariamente diferenciada por sistemas de função e cuja dimensão no sentido mais importante não é agora a dimensão social, sobre quem participa da comunicação, mas sim a dimensão material sobre o que se trata, né? Então, o conceito de desigualdade operativamente e estruturada, ele nos orienta a buscar observar não apenas as estruturas como de distribuição desigual de participação na comunicação. Nós já definimos as estruturas de desigualdade como expectativas, premissas decisórias, né? Qualquer tipo de estrutura social que distribua de modo desigual as chances de participação na comunicação, né? Numa sociedade moderna, há formas desiguais de distribuição de participação na comunicação, mas há também formas igualitárias. Por exemplo, no voto, na cidadania, né, igualitária na hora do voto, as chances de comunicação são iguais. Evidentemente, a igualdade tem menos extensão e generalização que a desigualdade, mas ela existe. A igualdade é uma estrutura social também, né? Ao contrário, né, no entanto, das estruturas de desigualdade, que são plurais e não têm um nível de generalização global, né, muito grande, né? Algumas sim, outras não, mas nenhuma delas consegue ter um nível de generalização que é a diferenciação funcional como um todo, né? O primado pode ser também visto sob o critério da generalização simbólica, né?
formas de comunicação funcionalmente diferenciadas são identificáveis automaticamente na vida cotidiana de todos nós, no México, no Brasil, na China, no Catar, né? Mas não há nenhuma estrutura de desigualdade que consiga ter esse nível de generalização. A estrutura de classes de um país latino-americano difere da de outro e jamais vai ter alguma efetividade direta sobre a chance de participação de um latino-americano na vida científica, econômica ou política da Europa, etc. Portanto, esclarecido e defendida aqui a tese do primado, a minha contribuição nesse ponto passa por uma defesa da tese do primado da diferenciação funcional, esclarecendo que esse primado se refere à generalização, né, da ordem funcionalmente diferenciada enquanto necessidade, não à eliminação das desigualdades. Eu, então, proponho observar a desigualdade de um duplo modo, enquanto estrutura e enquanto operação. Não se trata apenas de falar que existe estrutura de desigualdade, mas sim de falar de desigualdades operativamente estruturadas. Ou seja, é preciso falar, no exato momento em que se fala de estruturas, tratar dos mecanismos operativos que produzem essas estruturas. Essa perspectiva, ela se aproxima de outras perspectivas na sociologia. Classicamente, da perspectiva weberiana e marxista, de certo modo. Quando Marx fala da estrutura de classe, ele explica a estrutura de classe por um mecanismo, por uma forma de operação social. A exploração, a extração da mais-valia. É um viés estruturalista que vai focar apenas na estrutura de classes do marxismo e que vai esquecer das operações da organização econômica. Em Marx já está claro que o sistema capitalista, enquanto dimensão material, tem primazia sobre as classes, né? É o sistema capitalista que produz as classes, né? Mais do que as classes do próprio sistema. Em Weber, a desigualdade social é descrita, por exemplo, quanto processo de monopolização de chances, numa visada operativa processual também próxima dessa, né? Na perspectiva contemporânea, por exemplo, de Anthony Giddens, nós também encontramos uma preocupação em descrever de formas de desigualdade enquanto prática social, e não apenas enquanto estrutura, mesmo olhar processual, operativo, eu diria praxeológico, que aproxima Giddens até de Luhmann, como Luhmann, por exemplo, assume, né? A perspectiva, por exemplo, de Charles Tilly é uma outra perspectiva que é possível dialogar muito bem dessa visada operativa. Charles Tilly busca explicar desigualdade de categoria, desigualdade de gênero, desigualdade de raça, desigualdade de formas de nacionalidade, a partir de operações organizacionais de exploração e monopolização de chances e também de imitação e adaptação entre as organizações, como sendo operações que produzem as estruturas. Ou seja, eu não estou dizendo aqui que apenas a perspectiva que eu estou trazendo aqui foi a primeira que buscou um foco sobre, né, a dimensão praxeológica, operativa da produção de estruturas. É possível encontrar essa perspectiva em outras teorias, sobretudo as teorias pragmatistas contemporâneas, a teoria do Weber, como eu já disse aqui. O que eu proponho é justamente desenvolver esse raciocínio dentro da perspectiva sistêmica, né? Aí sim eu reivindico uma certa inovação. Bem, então não se trata apenas de observar as estruturas, mas a sua constituição contingente diante de um horizonte de outras possibilidades, ou seja, um horizonte onde uma estrutura de desigualdade poderia ser substituída por outra estrutura de desigualdade. Um horizonte, uma estrutura de desigualdade pode ser substituída por uma estrutura de igualdade, né? Então, orientados a olhar a realidade da desigualdade assim, enquanto operação, enquanto estrutura, eu proponho aqui, né, aquilo que eu chamo de uma análise sistêmica multinível das desigualdades sociais, né? A minha perspectiva proposta na tese foi até bem recebida, por exemplo, em discussões no Brasil e na própria Alemanha mesmo. A partir autores buscaram usar empiricamente na observação de desigualdades educativas, desigualdades globais, a perspectiva da produção de trabalho social também, né? E a lista de possíveis aplicações em níveis sistêmicos que eu trago aqui, obviamente, não pretende ser exaustiva, mas apenas indicar algumas possibilidades e concretizar a proposta conceitual. Primeiro, a constituição interna de estruturas sociais, em sistemas funcionais, em organizações, em redes sociais, em interações, né? A ideia aqui é que
não existe uma estrutura de desigualdade que seja válida em toda a sociedade. Cada sistema social produz as suas estruturas de desigualdade e de igualdade. Portanto, não há uma estrutura unitária, sim estruturas plurais que a gente tem que observar em cada sistema, né? Mas essas estruturas não são isoladas. Há relações entre desigualdades econômicas, políticas e educacionais, como a sociologia da desigualdade indica. O que eu proponho aqui no item 2 é como observar essas relações entre desigualdades econômicas, políticas, por exemplo, enquanto interdependências entre desigualdades de distintos sistemas sociais, mas não enquanto fusão entre distintas formas de desigualdade. Uma terceira aplicação, observar desigualdades globais entre estados, nações e regiões, e não tratar desigualdades como fenômenos apenas dentro dos estados nacionais. Observar o condicionamento mútuo entre diferentes categorias de desigualdades, como classe, gênero, raça, etnia, pertencimento nacional, na estruturação das possibilidades de inclusão e exclusão dos indivíduos e grupos em diferentes sistemas. Forma de categorizar e classificar indivíduos em termos de classe, gênero, raça e pertencimento nacional, como eu já apontei, são equivalentes funcionais, no sentido de que resolvem o mesmo problema organizacional e sistêmico social como um todo, que é reduzir a complexidade do entorno social humano, ou seja, estruturar a seleção de pessoas para participar dos sistemas sociais. Portanto, são equivalentes funcionais, mas podem atuar em conjunto, podem produzir condicionamento mútuo, aquilo que a perspectiva da interseccionalidade aborda. E seria esse item aqui, um diálogo, um item para dialogar com a perspectiva interseccional, que busca justamente observar como as diferentes categorias de desigualdade podem se reforçar. A relação transversal entre as categorias de desigualdade e os sistemas funcionais. É preciso ter em conta que a importância de cada sistema funcional, de cada instituição para cada categoria ou regime de desigualdade, como classe, gênero e raça, e também a importância de cada categoria de desigualdade para a multiplicidade de regimes de cada âmbito institucional. Nenhum sistema funcional define a sua chance de inclusão e exclusão apenas por uma forma de desigualdade ou igualdade. Todos eles têm desigualdades múltiplas. E nenhuma forma de desigualdade é exclusiva de um determinado sistema funcional. A desigualdade de gênero, por exemplo, não é exclusiva das relações familiares, e nem a desigualdade de classe, por exemplo, exclusiva das relações econômicas. Formas estruturais incongruentes assumidas por cada categoria de desigualdade em diferentes sistemas funcionais. Por exemplo, aqui no Brasil, os estudos sobre racismo indicam que o racismo econômico possui uma estrutura binária. Brancos e negros são as categorias de desigualdade. Ser mulato, ser um miscigenado, alguém que tem uma cor nem branco, pardo, nem branco, nem negro, não faz diferença em termos econômicos. O mulato, o miscigenado, ele é economicamente tão desprivilegiado quanto os negros. Portanto, trata-se de uma estrutura entre brancos e não brancos na economia. Bem, não é a mesma estrutura, por exemplo, do mercado matrimonial. No mercado matrimonial, temos uma estrutura politômica, multicolor, onde as chances de casamento de homens e mulheres varia com a variação não binária das cores. Ser um pardo, um mulato, uma mulata faz diferença nas suas chances matrimoniais. Portanto, não há um racismo estrutural, mas sim vários. O mesmo deve ser dito em relação a gênero. Por que há uma desigualdade, uma diminuição da desigualdade de gênero no sistema de ensino que não se encontra no sistema econômico? Isso no mundo todo. Porque não são as mesmas estruturas de desigualdade de gênero, são estruturas distintas. Por último, a relação entre semântica e estrutura social. Em que medida a observação da contingência está relacionada ou não com a transformação das estruturas de desigualdade em diferentes sistemas? Veja, quando eu digo que na sociedade moderna a desigualdade é contingente, que ela pode se alterar sem que a desigualdade como um todo se altere,
sem que a sociedade como um todo entre em colapso, sofra um processo de catástrofe. Com isso, não se está dizendo que as estruturas de desigualdade mudam o tempo todo. Se está, sim, dizendo que elas mudam, e têm mudado ao longo da história da sociedade moderna, e a sociedade tem permanecido funcionalmente ordenada e não desapareceu por isso, né? É uma sociedade global que não depende de uma ou outra estrutura de desigualdade específica. Uma sociedade estamental, a mudança da relação entre senhor e escravo, o fim do estamento superior é o fim da própria sociedade. Eram sociedades locais, né? E compostas de coletividade de pessoas. Não é o caso da nossa, eu já esclareci isso aqui. Mas o que eu ainda não disse, para fechar, e vou dizer para fechar aqui, que dialoga, por exemplo, com as perspectivas que nosso colega Jorge Galindo tem desenvolvido, apresentou, inclusive, no seminário, a contingência do social é sempre contingência reduzida. A contingência da desigualdade também é contingência reduzida. Mas há, claro, situações onde a contingência pode ser ampliada, né? Onde a mutabilidade da desigualdade, a possibilidade de transformar essa desigualdade se tornam mais destacadas, e outras situações onde há uma semi-naturalização da desigualdade, uma redução da sua contingência. Então, esse último ponto ele é extremamente importante, justamente porque coloca de modo mais preciso a relação entre contingência e mudança social, né? A premissa é que, sem contingência, não há mudança social. Não é a transformação das estruturas de desigualdade depende do fato dessas estruturas serem contingentes, embora o fato de serem contingentes não garanta que haja a mudança, né? Então, é preciso observar não só a contingência, como também a redução contextual em diferentes sistemas dessa contingência relativa a certos tipos de desigualdade. A desigualdade de gênero, por exemplo, foram desigualdades naturalizadas em muitos países, inclusive nos europeus, até a segunda metade do século XX, né? As mulheres alemãs precisavam, até a década de 70, da assinatura do marido no passaporte para viajar. Isso não era um fenômeno brasileiro, mexicano, foi um alemão, né? Então, por exemplo, a desconstrução, a contingência da desigualdade de gênero se tornou visível muito recentemente. De classe já é mais antiga, né? Então, essa é a última questão. Eu agradeço, já falei aqui mais do que eu queria, quase 50 minutos, e encerro com isso a minha fala. Muy bien. Excelente exposición, brillante, diferente, innovadora. Fíjate que hace poco tuvimos con nosotros al doctor Rafael Alvear Moreno y nos pudo hablar nos dio una conferencia sobre la concentración de la sociedad, cómo se concentra la riqueza por un lado y las desigualdades, una especie de enfoque de crisis en Marx y Luhmann. El doctor Rafael Alvear Moreno, una propuesta muy interesante. Pues tenemos algunas preguntas. ¿Quieres que te las diga las tres primeras juntas o una por una? Yo creo que es mejor una por una. Claro. La primera dice, la distinción entre contingencia de las estructuras sociales que planteaste al inicio y la contingencia de las estructuras de desigualdad. ¿Puedes repetirnos la diferencia, la distinción que haces? Sim, estruturas sociais são estruturas de expectativas e expectativas que orientam a comunicação. Elas não se reduzem a estruturas de desigualdade, né? As estruturas sociais possuem características que não necessariamente têm a ver com questões sobre igualdade e desigualdade, né? Tem estruturas de igualdade, tem estruturas que não tratam de problemas relativos à inclusão e à exclusão, estruturas mais focadas na dimensão material, há estruturas sociais focadas mais na dimensão temporal, quando certas coisas acontecem, quando não, né? Então, o tema da desigualdade ele não pode ser absolutizado, ganhar uma importância maior na teoria do que ele tem. Então, eu faria essa primeira distinção. Então, mas, ao mesmo tempo, se aplica as estruturas de desigualdade, são um caso particular de estrutura social, né?
Mas a esse caso particular também se aplica a premissa da contingência, né? Bueno, e da contingência, claro. Também. Gracias, Roberto. Tienes también saludos de Francisco Pereira, te manda muchos saludos. Gracias. Te manda que traducido en español sería algo así como siempre matándolo demasiado fuerte. Tienes otros saludos de Víctor Vieira da Cunha, que dice así se hace, Roberto. Muy bien, muy bien. La segunda pregunta, dice, las tres dimensiones del sentido, la material, la social y la temporal, ¿qué importancia tienen en el concepto de desigualdad operativamente estructurada que nos has explicado? Uma importância central, né? Nisso eu dialogo com um sociólogo alemão que tem também trabalhado na importância da dimensão do sentido para a sociedade como um todo, que é o Armin Nassei, foi orientador de tese de Jorge Galindo, né? Só que Armin Nassei não utiliza isso para pensar as desigualdades, né? Que é justamente o que eu proponho. Como que eu detalho, resumidamente, essa importância das dimensões de sentido para pensar a desigualdade? Primeiro, a desigualdade diz respeito à distribuição de recursos sociais, ou seja, a dimensão material do sentido. A desigualdade tem a ver com acesso a dinheiro, a propriedade, a poder, a conhecimento, com acesso a definir o que é verdade e o que não é, com acesso a direitos. Portanto, a dimensão material é como se definisse a matéria-prima da desigualdade, digamos assim. Aquilo em termos de quê? Em termos de quê pessoas e grupos são desiguais? Em termos de quê? Em termos de propriedade, em termos de direitos, em termos de poder, em termos de conhecimento, capital cultural. Portanto, a dimensão não se entende as desigualdades sem responder à questão em termos de quê? Que diz respeito à dimensão material. Segundo, a dimensão social, evidentemente, que é a mais óbvia, mas que é super valorizada pela sociologia da desigualdade, quem participa da comunicação. E aí nós não podemos pensar, claro, em termos unitários, porque cada sistema social estrutura essas dimensões de sentido de um modo diferente, né? O mesmo indivíduo, concretamente, empírico, eu participo da minha comunicação científica aqui de um modo muito distinto do que participo da minha comunicação na esfera doméstica, na esfera da política, ou na esfera da arte, da música. Eu não sou a mesma pessoa, né? Não é o mesmo quem em diferentes contextos. Então, a dimensão social ela é plural, porque os sistemas sociais são plurais, né? Ela é entrecortada pela própria diferenciação sistêmica. E a dimensão temporal é fundamental porque tem justamente a ver com a diferença entre durabilidade e inconstâncias das desigualdades e, sobretudo, como se imagina a relação entre presente, passado e futuro. A sociedade moderna se descreve como uma sociedade não estacionária. A dimensão temporal é central, né, para entender a especificidade da modernidade. A centralidade da contingência enquanto valor próprio da modernidade, né, está diretamente ligada à ideia de um futuro em aberto. Ou seja, a ordem social é imaginada de um tal modo em que podemos imaginar no futuro e planejar também, né, a transformação das estruturas de desigualdade. Portanto, só é possível observar desigualdades como contingentes quando privilegiamos o futuro em aberto enquanto dimensão central. Então, se os pessimistas estiverem corretos de que vivemos numa sociedade que ressuscita nostalgia, onde o passado ganha força, se isso realmente for uma tendência dominante, isso significaria o fim da contingência das estruturas sociais, né? Porque o peso do passado é justamente o peso da necessidade, né? O passado pode ser interpretado de diferentes modos, mas quando ele é mobilizado para definir aquilo que não pode mudar. Portanto, as três dimensões do sentido, elas dizem respeito ao que,
do que se trata a desigualdade, quem está envolvido na igualdade e como essa desigualdade é estruturada no tempo em relação à duração, transformação, né, e contingência. Bien. Bueno, hay otra más, muy larga. Dice, me parece muy interesante los análisis sistémicos multiniveles de las desigualdades que nos has planteado, pues normalmente apreciamos principalmente desigualdades económicas o relacionadas con la economía, y suele haber una indiferencia a las desigualdades políticas, legales, científicas en la educación o incluso familiares, o a las desigualdades globales entre estados, naciones y regiones, o por otro lado, a las de clase, género, raza, etnia, nacionalidad, ciudadanía. ¿Crees que se requiera de la construcción de nuevos indicadores globales o una nueva comprensión de las conexiones globales entre estas desigualdades? ¿Y qué tal nuevas políticas públicas para atender este conjunto de distinciones y diferencias que nos has planteado? Bueno, en realidad son 3 preguntas. Essa é uma questão realmente complexa, né? Eu só posso tratar aqui de modo vago o que a minha perspectiva, o que esse olhar mais detalhado, plural, poderia significar em termos de indicadores e de políticas públicas, né? Primeiro, sobre os indicadores, né? Há um foco privilegiado nos indicadores sobre desigualdade em termos de agregados ocupacionais e agregados populacionais, né? Tratam-se de categorias de população, né? Os homens, as mulheres, os negros, as classes baixas, as classes altas, né? Enquanto categorias em relação de desigualdade. Mas, de fato, essas relações nem sempre existem, né? Os indicadores não trazem uma perspectiva relacional. Para isso, existem alternativas, como são os indicadores dos censos organizacionais, como nós temos, por exemplo, nos Estados Unidos, na Austrália, em muitos países da Europa, que analisam desigualdades em sistemas organizacionais. Então, nós precisaríamos de indicadores capazes de tratar dessas múltiplas desigualdades em termos de organizações. Portanto, eu acho que os censos organizacionais são fundamentais, né? Não são censos sobre populações, são censos sobre organizações, né? E que tratam de relações de desigualdade dentro de organizações e como que essas relações replicam em várias organizações, desigualdade de gênero, né? Esse tipo de indicador, por exemplo, tem sido muito usado na abordagem relacional de Charles Tilly sobre as desigualdades categoriais, né? Eu acho muito promissor e pode ser pensado como indicadores que poderiam ser relativos à política, relativos à educação, porque a impressão que eu tenho é que os indicadores sobre desigualdade eles foram construídos no olhar unitário da desigualdade e também orientado pelo nacionalismo metodológico. Os indicadores estão viciados pelos obstáculos epistemológicos que eu busquei criticar aqui. Em relação à política pública, eu acho que é preciso entender a igualdade e a desigualdade de um modo plural e também não absolutizar o valor da igualdade social, né? A igualdade é algo que se busca alcançar em algumas dimensões da vida social, como era a teoria da cidadania de Marshall, né? Mas o que é ser igual ou desigual varia muito de região para região, de sistema social para sistema social, né? E as políticas públicas, eu acho que precisam de um olhar mais contextual, sem, ao mesmo tempo, cair na fragmentação de indicadores, na fragmentação de ações, que é uma tendência das políticas públicas. Mas, né, o ponto fundamental aqui é justamente o olhar, eu diria, antropológico da teoria dos sistemas, que busca sempre entender como o social é observado a partir de dentro. O que os envolvidos, as pessoas, os grupos, né, em sistemas sociais concretos, entendem por igualdade e desigualdade.
né? Que tipo de igualdade é vista como condição de uma vida melhor? E que tipo de desigualdade é vista como um obstáculo? Nem toda igualdade é necessariamente algo que vai trazer uma vida melhor. E nem toda desigualdade é algo que faz a vida pior, né? Eu acho que é necessário tratar o tema, para encerrar, tratar nas políticas públicas o tema da igualdade de um modo realmente concreto, relativo a sistemas sociais específicos. Algo como: precisamos integrar os imigrantes para que eles se sintam iguais à sociedade alemã. Isso não faz o menor sentido. Precisamos integrar os venezuelanos no Brasil. Isso não faz sentido, né? É real. O que faz sentido real é: precisamos de oportunidades iguais nas escolas. Precisamos de oportunidades, né, no mercado de trabalho, né? E como observar a desigualdade entre os venezuelanos e brasileiros nas escolas, né, da região norte, né? Isso tem que ser feito concretamente, observando num olhar relacional, informado por indicadores pensados assim, né? Então, não é uma resposta nada satisfatória, eu sei, mas é algo que tenha uma perspectiva mais contextual, de acordo com o que a sociedade realmente produz, né? Que são situações contextuais de igualdade e desigualdade. Gracias, Roberto. Muy interesante. Mira, tenemos otra más. Dice, profesor Dutra, ¿cómo ve la limitación del código binario para explicar la no inclusión en el sistema, como lo económico, aunque la gente sea capaz de pagar? Te pregunta Jeca Rosa. Sim, o código, evidentemente, ele é a expressão, ele é o elemento constitutivo de um sistema funcional. Então, para falar de desigualdades relativas a sistemas funcionais, aí sim é o caso de colocar os códigos binários em primeiro plano. Como corretamente na pergunta já fica claro, desigualdade no sistema funcional da economia significa desigualdade em termos de capacidade de pagar e de incapacidade de não pagar. É uma desigualdade tanto relativa ao pagamento quanto ao não pagamento, aos dois lados do código. Mas aí não basta tratar só do código, né? Eu faço aqui jus a uma influência, outra influência do Jorge Galindo, né? A relação entre programação e desigualdade. Para entender desigualdades em sistemas funcionais, é preciso entender a relação entre códigos e programas, né? Os programas dos sistemas funcionais acolhem e produzem estruturas de desigualdade. Primeiro que, né, quem define, né, há sempre algo como o Jorge Galindo ressalta, né? Em sistemas funcionais existem alternativas em disputa sobre como programar a economia, como programar a política. Então, normalmente, uma desigualdade de poder define que tipo de programação sistêmica vigora sobre outra. Já há uma relação com a desigualdade. Segundo, a programação em si, em geral, estrutura desigualmente a participação de pessoas e grupos, né? Portanto, na economia, né, por exemplo, nós temos um novo governo no Brasil agora, né? Quem vai entrar no orçamento? Vai entrar dinheiro para quem? O dinheiro para pagar a dívida pública tem que ser sagradamente assegurado, ou a fome das pessoas e a capacidade de pagamento das pessoas do supermercado é mais sagrada do que a expectativa de ganho dos financiadores da dívida pública, né? Tudo isso são questões de programação econômica e não de código. Concordo, claro, o código é fundamental, mas, em resumo, analisar o código e o programa. Nuestro muy estimado doctor Sergio Pignoli Ocampo tiene una pregunta, dice: un saludo muy atento al querido profesor Roberto Dutra. Hizo una excelente exposición. Gracias. Aprovecho la oportunidad para preguntarle su opinión por el concepto de clase social en la sociedad funcionalmente diferenciada. Luhmann dejó sugerido en uno de sus textos cortos sobre el tema, y por cierto, considera posible articular los conceptos de clase social
y de integración negativa para observar sociológicamente los procesos de desigualdad social? Sim. En la última viernes, em La Linha Inclusão e Exclusão, tivemos uma discussão muito interessante sobre esse texto, esse conceito de classe social em Luhmann, né, junto com o Hugo, com o Jorge, e eu vou tentar trazer um pouco dos pontos que ficaram bem salientes. Primeiro, sim, né, esse texto de Luhmann do conceito de classe, ele traz, entre várias contribuições, na minha opinião, duas, que eu acho que tem a ver com a pergunta do Sérgio. Em relação à desigualdade e integração negativa. O Luhmann descreveu, né, nos textos sobre inclusão e exclusão, tardios, que a integração, em termos de desigualdade, ela é negativa. Ela se dá não como acumulação de vantagens, mas como acumulação de desvantagens, né? Então, a sociedade é integrada na sua, né, na produção de exclusão cumulativa. A exclusão na economia se integra fortemente com a exclusão na política, com a exclusão da família. Enfim, conhecemos essa importância da integração negativa. O conceito de classe social, como trabalhado na década de 80 pelo Luhmann, no entanto, faz alusão, ao meu ver, implicitamente, a um fenômeno de integração positiva. Há o fenômeno da acumulação de vantagens. Não significa que a pessoa que é rica vai ser presidente da República, vai ser a mais bonita e atraente na esfera do amor, a mais inteligente na ciência. Obviamente, não significa a coincidência plena, né, dos códigos binários, né? Senão seria o fim da diferenciação funcional. Mas não precisa haver essa coincidência plena para que haja acumulação de vantagens. A sociologia da desigualdade mostra que há, sim, integração, né, positiva, que há, sim, grupos sociais, classes sociais que instrumentalizam recursos econômicos para obter recursos políticos, para obter recursos culturais, para obter notoriedade midiática. Não vejo como exclusivos os fenômenos da integração positiva e da integração negativa. Eu acho que são fenômenos que podem coexistir, né? Não sei se é essa a direção que o Sérgio pensava o assunto, mas eu acho muito importante resgatar esse conceito de classe justamente por isso, para entender que há acumulação, que há integração no topo, algo que, por exemplo, o Rafael, no termo da concentração da sociedade, reflete, né? A concentração da sociedade, a tese de Rafael é justamente sobre um processo de integração positiva, né? Ao mesmo tempo, uma outra contribuição dessa reflexão de Luhmann sobre classe é pensar a classe ao lado de outras categorias de desigualdade. O Luhmann, naquele texto sobre o conceito de classe, ele diz: os estados nacionais a nível global são equivalentes funcionais da classe social, porque os estados nacionais também permitem a acumulação de desigualdades em diferentes dimensões ou de exclusões e inclusões em diferentes dimensões. O Luhmann deixa claro que a classe é um conceito multidimensional, tem a ver com a acumulação de vantagens em diferentes dimensões e sistemas funcionais, e que os estados nacionais a nível global também promovem esse mesmo tipo de fenômeno. Ele chega a dizer que pode ser tratado como o equivalente funcional da classe. E eu estendo isso, proponho estender isso para gênero, raça, etnia, também podem ser equivalentes funcionais da classe. Então, eu acho que esse texto tem pelo menos esses dois grandes méritos. Bueno, quisiera aclarar que la red latinoamericana de sistemas sociales y complejidad tiene un grupo muy, muy interesante, uno de los más interesantes, un grupo de trabajo que es precisamente el grupo de trabajo Inclusión y Exclusión, que coordinan Roberto Dutra de Brasil, Hugo Cadenas de Chile y Jorge Galindo de México. Y bueno, pues ellos tienen sus reuniones mensuales y hay unas discusiones ahí que tenemos que compartir, ¿no?
Tem sido muito interessantes as discussões. Claro, claro. Mira, todavía tenemos una pregunta también de Víctor Vieira de Cuña. Dice Roberto, al analizar el fenómeno del hambre en el mundo, o específicamente en un grupo social donde numerosos factores son determinantes, ¿cómo analizar la comunicación entre factores históricos, económicos, ecológicos, políticos y sociales? Uau! Eu creio, Vitor, que uma perspectiva multidimensional, como é que a teoria dos sistemas nos traz. Mas outras perspectivas multidimensionais também podem nos levar a uma descrição adequada, né? E por perspectivas multidimensionais, eu trato de teorias da diferenciação da sociedade. Isso pode ser feito com Weber, isso poderia ser feito com Bourdieu, isso poderia ser feito, por exemplo, com Boltanski, que também tem uma teoria da diferenciação, né? Talvez com Bruno Latour. Então, é necessário justamente uma teoria que dê conta de tratar essas dimensões que você mencionou aí. Algumas são dimensões, são sistemas sociais, políticas e econômicos. Quando você fala de problemas ecológicos, é uma discussão bem mais complexa, né, Carlos? Que a ecologia é muito mais ambiente, né? Não se comunica ecologicamente de modo totalizante, mas apenas de modo específico. É uma discussão que envolve... Mas eu acredito que a teoria dos sistemas é uma perspectiva que ajuda muito nisso. Tem se falado muito em pobreza multidimensional, né? As organizações internacionais tratam desse assunto há mais de década, mas falta um olhar sociológico, conceitualmente preciso e que seja, ao mesmo tempo, mais concreto em termos de que dimensões são essas, né? Con las muy innovadoras observaciones que se han expuesto, el Seminario Internacional de Sistemas Sociales, Redes y Complejidad, la Red Latinoamericana de Sistemas Sociales y Complejidad, agradece al doctor Roberto Dutra su estupenda conferencia, Modernidad, Desigualdad y Diferenciación Funcional. Roberto, muchísimas gracias. Muchas gracias, Carlos. Fue un placer. También para nosotros.